Hoje temos o prazer de receber o professor Ricardo Dias. Dentro do projeto Nossa Gente, o nosso objetivo é estar contando para todos os professores, gestores da nossa rede sobre quem são as pessoas da nossa cidade que fizeram e continuam lutando para fazer a diferença e trazendo grandiosidade para a nossa cidade. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Ricardo Dias, e o professor Ricardo Dias tem uma história muito bonita na nossa cidade. O professor Ricardo Dias dedicou todo o seu trabalho enquanto funcionário público na Secretaria da Cultura, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, e ele também foi um dos fundadores do Teatro Núcleo Expressão, em 1972. Nessa época, o Brasil vivia um momento muito importante, e esse trabalho no Núcleo Expressão formou gerações de jovens artistas da nossa cidade, né? E nós estamos muito felizes de recebê-lo, não só por isso, por fazer parte das nossas vidas, mas porque recentemente o professor Ricardo resolveu escrever a história do povo negro de Osasco, né? Porque quando nós estudamos a história de Osasco, nós conhecemos vários atores, vários personagens, não menos importantes, né? Nós conhecemos Antônio Agu, a Dona Primitiva Vianco, como é que a nossa cidade se formou, mas pouco do que nós sabemos fala da influência e da participação do povo negro nessa história. E essa história é muito importante ser revisitada nesse momento, e este agora é um momento em que nós vamos poder compreender essa história por o lado daqueles que estavam invisibilizados, e graças ao professor Ricardo Dias, nós podemos dar a voz àqueles que também contribuíram e também fizeram a nossa história, a história grandiosa do nosso município. Então, é um prazer recebê-lo, professor. E eu gostaria de perguntar para você, não perguntar, mas eu queria que você começasse a nossa conversa contando um pouquinho dessa história, a história do povo negro na nossa cidade, que, infelizmente, nós vamos começar a conhecê-la através dos seus olhos e do seu conhecimento. Muito obrigado, estou muito feliz por estar aqui, agradeço essa oportunidade e quero começar dizendo que a nossa história precisa ser trabalhada agora do ponto de vista da diversidade étnica e cultural que faz parte da nossa história maior que a nossa história brasileira. Não é possível mais contar a história só do ponto de vista de uma comunidade, só do ponto de vista de um grupo étnico. É preciso contar a história, né, do ponto de vista da rica diversidade que nós temos. E essa diversidade, ela começa, na verdade, no século XVI, porque já em 1560, em Carapicuíba, em 1580, em Barueri, nós temos já a presença de indígenas, né? E temos a presença de jesuítas trabalhando com esses indígenas aqui onde hoje é a nossa região, né? Nós temos, tanto que nós temos também nesse momento, nesse período, né, Antônio Raposo Tavares, que vivia de aprisionar e escravizar indígenas para mandá-los para as plantações de cana-de-açúcar que havia, né, no Nordeste brasileiro, né? Então, por outro lado, a presença negra em Osasco, onde hoje é Osasco, ela sempre foi uma realidade, porque quem, na verdade, então, trabalhou a terra? Quem é que produziu?
quem é que se ocupava das lides mais pesadas, mais difíceis que havia nas fazendas, nos sítios que havia aqui na região no século XVII, no século XVIII, no século XIX? Certamente eram negros escravizados, né? E tanto que nas minhas pesquisas me deparei com um dado muito interessante, né? Em 1823, né, o mesmo sítio de Quitaúna, que pertenceu lá atrás, em 1630, pertenceu a Antônio Raposo Tavares, passou a propriedade de uma ex-escrava, uma mulher negra que havia sido escravizada, né, e que então passou a ser proprietária do sítio, Angélica. Está aí um nome, uma figura para ser estudada, né? Em 1823, Angélica, ex-escrava, tornou-se proprietária de um sítio, praticamente uma fazenda, né? Na região onde hoje é Quitaúna. Quem é essa pessoa? Precisamos estudar, né? Além disso, depois nós temos conhecimento de que ainda em meados do século XIX, escravizados negros eram dados como garantia de transações comerciais que havia por aqui, né? Uma família adquiriu glebas no Jardim Três Montanhas, onde hoje é o Jardim Três Montanhas, Fazenda Três Montanhas na época, e recebeu como garantia da dívida, né, quatro negros escravizados, né? Então, quem eram essas pessoas? Por que elas não passaram para a história da cidade? E assim, muitos outros. Sabe-se, por exemplo, que do lado de lá, da via férrea, né, da estrada de ferro, no bairro do Maneco, havia muitos negros. Talvez na Vila Osasco, do lado de cá, talvez não houvesse tantos, mas do lado de lá havia muitos negros pescadores, negros que trabalhavam como trabalhadores de ganho, né? Havia muitos negros que, infelizmente, não passaram para a história. Que pena. Bom, mas ao mesmo tempo que a gente discute, então, a questão da representatividade, né? Porque vocês devem estar se perguntando, se eles existiam, por que nós só estamos descobrindo isso agora? E essa pergunta eu faço para o senhor também. Por que só agora nós temos acesso a essas informações? Nós estamos vivendo, ainda que bem, um momento de profunda valorização da diversidade cultural. Até bem pouco tempo atrás, até questão de 10, 20 anos atrás, não se valorizava tanto a cultura negra, a cultura de raiz negra, a cultura indígena. Não se valorizava, não se dava valor a isso, né? Haja vista que, por exemplo, a Lei 10.639, que instituiu o estudo da história da África nas escolas de nível fundamental e médio, né, de todo o país, é relativamente recente, né? E você, professora, você é uma pessoa que trabalhou muito na implantação desta lei junto às escolas municipais, por exemplo, né? Então, nós vemos que, por uma série de motivos, agora é um valor reconhecido trabalhar essa questão da diversidade. E também, por outro lado, nós lutamos durante muito tempo contra dois problemas muito sérios, né? Um deles, a ideia de que quando estivéssemos procurando pela nossa cultura negra, nossa cultura de raiz,
estaríamos sendo racistas às avessas, né? E depois também a ideia de que os nossos amigos, nossos cônjuges, os nossos filhos brancos, né? Talvez se revoltassem pelo fato de nós estarmos procurando nossas raízes negras. Mas a verdade é que, volto a dizer, não é preciso necessariamente somente ser negro para gostar de cultura negra, para valorizar a cultura negra. E se nós pensarmos assim, agirmos dessa forma, certamente nós iremos ao encontro da ideia de que nós somos maioria da população. A maioria da população, uma maioria esmagadora da população, né, ou é negra de etnia, ou tem raízes negras, ou tem predileção pela cultura negra, né, mostrada no candomblé, na umbanda, na capoeira, na dança, na culinária, né? Então, isso tudo, né, dá uma nova cara para o Brasil, uma cara muito mais verdadeira, na verdade, para o nosso Brasil, né? Uma cara muito mais próxima da nossa realidade, né? Então, é por isso que essas questões todas estão vindo à tona. Agora, absolutamente, eu não sou o único pesquisador que está trabalhando isso. Há inúmeros pesquisadores praticamente reescrevendo a história do Brasil, levando em conta a questão da diversidade cultural. Isso. E é verdade, isso que o senhor nos traz, por exemplo, né, essa questão da Lei 10.639, que fala sobre a questão da africanidade dentro do nosso currículo, né? Nós aqui também muito preocupados com essa questão, porque essa questão ela tem que se fazer presente no cotidiano da escola. E ela está também dentro do currículo, ela está dentro da BNCC, então ela está lá garantida. O que falta para nós realmente são esses conhecimentos e como é que nós fazemos isso no dia a dia lá no chão da escola. Então, a proposta do projeto Nossa Gente é justamente contribuir para que as nossas práticas pedagógicas sejam práticas também reflexivas e também sejam práticas diversas, porque não dá para você dizer assim, eu sou brasileiro e ao mesmo tempo não ser negro também, né? Porque essa cultura, ela está dentro do nosso cotidiano, ela está presente no nosso corpo, ela está presente na nossa vida, no modo da gente se manifestar. Então, quando eu disse lá no começo da alegria e do prazer de receber você aqui, é justamente por você ter se dedicado e ter escrito esse livro, né, Memória da Comunidade Negra de Osasco, é justamente para que a gente tenha esses novos saberes e desenvolva também esses novos olhares. E esses olhares que dizem de nós mesmos, né? Não está falando de um outro, está falando de quem sou eu, né? E na nossa cidade, isso é muito importante também. Se nós estamos revisitando essa história, esse é um olhar de encantamento também para uma outra questão. Então, dentro do seu livro, você também coloca aqui não só esses fatos históricos, mas você dialoga conosco mostrando algumas lideranças negras da nossa cidade que fizeram e que estão presentes, e você resgata um pouco essa história dessas lideranças. Então eu queria que você, assim, em breves palavras, dissesse para nós das lideranças que estão aqui presentes no seu livro. Então, eu começo dizendo dos participantes do movimento emancipacionista, da emancipação
de Osasco, que é um dos pontos mais importantes da história da nossa cidade, né? Há pelo menos 5 lideranças negras que participaram ativamente do processo e que, infelizmente, não entraram para a história, né? Como, por exemplo, o doutor Armando Matias Braz, um advogado maravilhoso, né? Dona Alzira, conhecida como Alzirona, né? Alzira Santa Rosa Nogueira, né? Uma sambista, uma mulher do povo que lutou muito pela emancipação. Cordélia Gonçalves lutou muito pela emancipação e também não entrou para a história, né? Enfim, várias pessoas importantes lutaram pela emancipação e acho que talvez exatamente pelo fato de serem negras, né, não entraram para a história. Eu não sabia desse detalhe, mas eu fiquei sabendo na minha pesquisa, casualmente, que a grande escritora brasileira, uma das maiores escritoras, mais importantes escritoras brasileiras, né, Carolina Maria de Jesus, ela morou em Osasco e participou da luta pela emancipação. Ajudou na luta pela emancipação. Daí algo que pouca gente conhece, pouca gente sabia. E em outros momentos nós temos aí pessoas maravilhosas no esporte, né? Nós temos Jonas Bento, Rubens Bento, 2 irmãos maravilhosos, né? Que desenvolveram um trabalho extraordinário em termos de esporte, né? Nós temos um trabalho de resistência muito importante ainda no início do século passado, por volta de 1940, 1950, em que, pasmem, clubes recreativos de Osasco, ou melhor dizendo, um determinado clube recreativo de Osasco não admitia a presença de negros, quer como sócios, quer como frequentadores, né? Então, em resposta a isso, né, lideranças negras faziam o quê? Criavam seus próprios bailes, bailes recreativos, os chamados bailes risca-faca. Com esse nome pejorativo dado talvez pelas outras pessoas, mas que eram lugares de extrema tranquilidade, paz, extrema segurança para quem frequentava, né? E de convivência maravilhosa entre as pessoas. Então, sob vários aspectos, nós temos essa luta, essa perseverança da comunidade negra. Nós temos, por exemplo, no que diz respeito aí à religiosidade, que é sempre algo muito significativo, né? Nós temos as lideranças que implantaram a Umbanda em Osasco, entre elas o Babalorixá José Natalino de Arsenis, né? Uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa muito benquista por toda a sociedade. São todas personalidades negras que eu retrato, né? E depois, nos anos 1980, 84, 85, 88, né? Que talvez tenha sido o momento mais importante da luta da comunidade negra, nós tivemos, né, a formação de um grupo chamado Grupo Quilombo de Osasco, e que teve, entre outros líderes, Dr. Adilson Gomes Teixeira, né, o sindicalista Oswaldo Santiago, né, a própria Dona Alzira, né, lutando, né, para criar um clube, uma associação representativa dos negros de Osasco. Então, essas são algumas
das pessoas que eu retrato no livro, mas há muitas outras no livro, há muitas outras que gostaria muito que me dessem a honra de adquirir o exemplar e ler, né, para tomar conhecimento disso tudo. Ah, mas com certeza, eu acho que o seu depoimento está nos deixando extremamente curiosos, não só para saber a história, mas como se vê representado nela, né? Esse momento é um momento muito importante, porque quando nós trabalhamos essas questões na escola, hoje tem muita essa preocupação com a representatividade, com a voz, né? Com o direito à fala, com o direito à presença, né? E esse seu livro, com certeza, irá nos ajudar bastante a nos entendermos não só como cidadãos osasquenses, né? Mas também, né, nessa nossa representatividade. E os nossos alunos, os nossos professores, saberem um pouco também dessa nossa história, que até então hoje não esteve tão pautada, né, mas que a partir desse momento com certeza estará, né, é muito importante para todas as crianças da escola. Não é só para as crianças negras, né? Sim, é para sim. todas Para as todas. crianças. Não é só para os professores negros, mas para todos os professores. Exatamente. Não só para os gestores negros, mas para todos os gestores, né? Porque esta é uma causa que também diz de perto a todos nós. Com certeza. Né? E o seu livro tem aí uma função muito importante na construção deste conhecimento. Certo. Né? Você nos disse, então, que graças à sua pesquisa você descobriu várias lutas, várias personalidades, várias lideranças, e elas são frutos da luta pela resistência, né? Certo, a certamente. Resistência do existir. Certamente. Né? E aí eu te pergunto, para você, professor, qual a satisfação que você sentiu ao descobrir tudo isso, ao escrever esse livro? Como é que foi para você, na coisa da emoção, do sentimento? Uma satisfação imensa, não digo ainda de dever cumprido, ainda não, ainda falta muito para que esse dever seja cumprido, mas era uma dívida que eu tinha para com a comunidade de cultura negra de Osasco, e penso estar começando a pagar, resgatar essa dívida. Desde do lançamento, houve um primeiro lançamento em novembro, né, na Semana da Consciência Negra, né, tive um pré-lançamento e alguns lançamentos do livro. Houve uma receptividade maravilhosa, muito boa, né? E algumas pessoas me diziam coisas nesse sentido. Olha, eu moro em tal bairro e sempre soube do nome da escola onde eu estudei, né? Posso até dizer exatamente qual foi. Escola Professor Manuel Barbosa de Souza. Sempre estudei nessa escola, mas nunca imaginei que o professor Manuel Barbosa de Souza fosse negro, fosse um homem negro, né? Então estou sabendo disso agora. Olha, né? Esse é um tipo de reação que me deixa plenamente satisfeito e com a ideia de que estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. Outra coisa, Osasco já teve anteriormente vereadores negros, que é um espaço de representatividade extraordinário, muito importante, não é? Né? Sim, teve. Na segunda legislatura, né? 1966,
né? Osasco teve o seu primeiro vereador negro, o doutor Hilarino Juliano, né? Que desenvolveu um trabalho muito sério, um trabalho elogiado. Na verdade, quem me falou a respeito do doutor Hilarino Juliano foi uma pessoa maravilhosa, né? Que foi amiga pessoal, né? Desse vereador, que foi o ex-prefeito Guaçupiteri, né? Ele que me falou dessa pessoa e era do círculo de amizades dele, né? Então, já houve lá atrás, né? Um primeiro representante, né? Lá aí, por volta, não vou precisar agora a data, mas uns 20 anos depois, né, quando do governo de Humberto Parro, né, nós tivemos na Câmara as duas primeiras mulheres negras, né, representantes, né, representantes femininas da comunidade negra, né, a vereadora Sônia Cruz, né, e depois a vereadora Salete Ramos. Né. Então, a gente vê que pessoas lá atrás já lutaram contra muitas dificuldades, porque naquele tempo não havia essa receptividade à causa que há hoje. Né? Hoje há uma receptividade bem maior à causa negra, à causa da diversidade da cultura negra. Então, olha a luta que essas pessoas tiveram, né? Doutor Adilson Gomes Teixeira, né? Em 1984, né? Era um advogado respeitadíssimo, conhecidíssimo, e chegou a ser presidente da Associação dos Advogados de Osasco. Né? Então, olha aí, um homem negro conseguindo o seu espaço, isto 40 anos atrás. Né? Então, essas pessoas todas são exemplos para o jovem negro de hoje, a criança negra de hoje, que está buscando a sua identidade, né? Que fica, talvez, naquela de... Mas houve anteriormente professores negros? Sim, houve. Né? Houve políticos negros? Sim, houve. Né? Houve, sim, houve. E você também poderá ser um, né? Ou uma, né? Isso. Né? E eu acho que isto é que me deixa feliz e com não com a sensação de dever cumprido. Acho que ainda preciso fazer mais, mas com a ideia de que estou no caminho certo. E que bom que você aposentou. Preciso agora escrever. Agora você fica escrevendo e a gente fica sabendo de todas essas histórias. Porque para recontar as histórias nós precisamos ter tempo, né? E quando nós estamos trabalhando, a gente não tem tanto tempo assim, né? E que bom que você está nesse momento de pesquisa. E que bom que ao descobrir tudo isso, você está podendo compartilhar conosco todos esses seus conhecimentos e os seus saberes. E isso nos deixa muito felizes, e principalmente nesta coisa da representatividade. Então, nós temos a quem olhar, a quem nos espelhar, né? A quem a gente dizer assim, olha, se naquele tempo lutou e conseguiu, agora também eu sou capaz de lutar e conseguir. Esta coisa da representatividade, essa noção de representatividade, esse sentimento de pertencimento, é um sentimento extremamente importante para que nós consigamos avançar, né? E avançar não só enquanto seres humanos, né, que somos, mas avançarmos mesmo na construção de uma sociedade realmente respeitosa,
realmente diversa, realmente que compreenda o outro, e numa sociedade que vá em direção ao outro, né? Sem tanta discriminação, sem tanto racismo, mas sim pelo caminho da compreensão. Nós estávamos falando então da questão da representatividade, o quanto é importante para as nossas crianças, para os nossos professores, para todos nós, né? Na construção deste mundo mais diverso, deste mundo mais respeitoso e de uma sociedade também igualitária. Porque quando nós falamos da questão do racismo, muitas pessoas não compreendem isso. Na verdade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma reparação social, nós estamos falando de uma equidade social, nós estamos falando de oportunidades iguais. E geralmente as pessoas não entendem isso. Parece que é uma coisa assim, se eu dar para o outro, eu estou tirando de mim para dar ao outro e eu estou sendo prejudicada. E não é isso. Quando nós falamos de equidade social, nós estamos realmente falando de que todos nós sejamos tratados igualitariamente, né? Então, essa busca, essa luta, nós ainda temos muito a trabalhar e a conquistar. E esses conhecimentos que você nos traz dentro desse livro, contando as nossas histórias também, nos ajuda, né? Enquanto sociedade e enquanto povo osasquense, na construção dessa equiparação de oportunidades, né? E eu senti você dizendo que você ficou muito feliz, não só pelas descobertas, mas nesta imersão, né? Como se você tivesse entrado dentro dessa história, trazido esses personagens, né, para a nossa vida cotidiana. Então, outra pergunta eu queria fazer para você nesse sentido. Além da sua felicidade, no que você acha que esta sua obra, todo esse movimento que você fez de encantamento dos nossos olhares e das nossas vidas, vão trazer para as nossas futuras gerações e para as gerações do presente? Muitas coisas. Eu gosto muito da frase que foi cunhada recentemente, não faz muito tempo, de que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Né? Quem tem defendido muito essa ideia, por exemplo, é a filósofa Djamila Ribeiro. Né? E eu acho que ela está coberta de razão. Exatamente isso. Nós temos que sair de uma passividade, de uma inércia a esse respeito, de dizer, não, mas eu não sou racista, né? E termos uma atitude, né? Uma ação ativa no sentido de combater o racismo. Porque, na minha opinião, a situação social do Brasil só estará resolvida, as carências sociais, as dificuldades sociais, né? A desigualdade social só estará resolvida quando nós todos tivermos uma ação antirracista efetiva. Porque aí é que está a raiz de todo o problema. Né? A desigualdade, a miséria são alimentadas pelo racismo. Sim. Então, nós precisamos atuar e atuar seriamente nisso. Se o livro que eu humildemente escrevi puder contribuir para que mais uma pessoa a mais, né, se torne, né, antirracista, né, eu já estarei muito, muito satisfeito. Mas tenha certeza que não será apenas uma pessoa.
serão muitas, né? Eu tenho certeza que todos estão muito curiosos, né, em ler o seu livro. E aí eu queria te perguntar, como é que a gente faz para ter o seu livro, para poder ler, para poder se encantar? Osasco tem uma livraria virtual da Alessandra Manzano, uma moça maravilhosa, muito idealista, faz um trabalho maravilhoso, né? A livraria dela chama-se Arte Livros, ARTLIVROZ, com Z no final, tá? Arte Livros. Então, basta, por gentileza, localizar a livraria. Ela é minha representante oficial, né? Todas as vendas, né, estão sendo feitas, as vendas online, as vendas estão sendo feitas, né, através dessa livraria. Agora, eu tenho feito seguidos lançamentos, né? Então, peço a gentileza também de me procurarem na rede social, no Facebook, né? E lá, praticamente a cada 3, 4 semanas, estou fazendo um novo lançamento. E eu vou poder ter a alegria de receber as pessoas, né, neste lançamento, e as pessoas poderem tomar contato, então, com o livro, né? O meu Facebook é Ricardo Aparecido Dias, né? E tenho também uma outra página chamada Memória da Comunidade Negra de Osasco. São 2 perfis através dos quais eu posso ser localizado. Então, se vocês, né, quiserem conhecer o professor Ricardo Dias pessoalmente, entre em contato com ele através dessa página, convide-o para ir à escola de vocês, falar um pouco dessa história de Osasco. Me sentirei muito honrado. Falar um pouco da história de Osasco, né, com os professores, com os alunos. Aproveitem. Então, professor, para finalizar, eu gostaria, não só eu, né, mas todos nós da Secretaria de Educação, gostaríamos de agradecê-lo, né, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco no projeto Nossa Gente, trazer a riqueza dos seus conhecimentos, as suas descobertas através do seu livro. Para nós foi muito importante estarmos aqui com você. E agora eu queria suas palavras finais. Só tenho a agradecer por essa gentileza, professora Irandi, minha amiga de tantos anos, quem admiro muito, né? E dizer o seguinte, eu quero agradecer publicamente o apoio que eu recebi da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né, na figura da secretária Amanda França, que a quem procurei quando tive a ideia de desenvolver esse livro, e ela me incentivou e me ajudou de modo que o livro pudesse se concretizar. E agradecer a uma série de pessoas maravilhosas que me ajudaram a desenvolver o trabalho, entre elas, né, minha parceira de 52 anos, né, Mercedes, que tem sido a razão da minha inspiração aí para projetos. Sem o apoio dela, certamente não teria conseguido. Que bom, e que fico feliz, viu, de você dizer da Mercedes que vocês também terão a oportunidade de conhecê-la. E assim como o professor, vocês irão gostar muito de conhecê-la, conhecer as suas histórias e a bela vida que ela também, enquanto cidadã
de Osasco também nos ofereceu, nos oportunizou. É uma lutadora também. É, também. Então, nós que agradecemos, professor, e nos veremos em breve.